Olá, bom dia. Bom dia nessa terça-feira. Bom dia, minha gente. Bom dia, Cacá Guimarães, Zé Roberto Martinez, meu amigo Juliano Tardelli, Trindade JP, Benes, bom dia, Aneli Gabriela, Indy, Thiago Pimentel de Moraes, Edu Almeida, bom dia, Cláudia, Edson Bittar, Wallace, bom dia, minha gente, bom dia nessa terça-feira. E eu quero falar hoje sobre motivação, mas antes, trazer alguns recadinhos para vocês aqui, importante. Nós estamos já há alguns dias de completarmos 6 meses ininterruptos aqui nessa live, que começou como live de oração e que tem se transformado em porção diária, naquilo que você quiser ou puder chamar para a sua vida, que tem abençoado demais a minha vida, e eu tenho certeza que também está abençoando demais a sua vida. E eu queria dizer que no início a nossa ideia era fazer essa live por 21 dias. Começou numa live de oração, que a gente começou a orar e jejuar juntos. Eu já tenho um tempo o hábito de fazer um jejum. Não sei se você tem essa prática na sua vida. Rafael, eu não tenho uma prática de jejum frequente na minha vida. Então você pode começar a fazer isso na sua vida. O que é o jejum? A gente pode trazer estudos aqui que falam sobre isso. E aí eu resolvi encaixar, né, essa live. E curioso que no primeiro dia de live eu tinha uma reunião, eu acho que no Rio, em Niterói, e eu precisei me deslocar para lá muito cedo, e poderia ser um grande motivo para que a gente adiasse o início. Observe que todas as vezes que a gente começa a querer sair da inércia em direção a um propósito, a um movimento, a uma direção, em tudo o que nós vamos fazer nas nossas vidas, nós vamos ter oposição. Falei ontem sobre Gideão, que a vida dele era uma vida ali miserável, mas uma vida, eu diria, dentro de uma normalidade, uma vida ordinária, né? Em ordem, mesmo em meio ao caos, mas uma vida padrão. Ele tinha uma rotina. Quando Gideão ouviu o anjo, ele decidiu, né, fazer aquilo que precisava ser feito, organizar a sua casa. Ele tomou uma atitude, teve um posicionamento, incomodou muita gente. Todas as vezes na nossa vida que nós, de alguma forma, vamos nos predispor a fazer alguma coisa, a gente vai ter algum tipo de oposição, algum tipo de dificuldade. E aí, na semana eu tive uma reunião e eu tive que ir bem cedo. E aí o que aconteceu? Eu precisei fazer no trânsito, eu precisei parar no meio do caminho. Me lembro que eu parei na estrada e ali eu fiz a live, mas eu não deixei de fazer. Eu não acreditei que por conta de algo que estava ali acontecendo, isso iria dificultar, iria atrapalhar ou iria impedir que eu pudesse fazer. É assim na nossa vida. Todas as vezes que você se predispor a fazer alguma coisa que normalmente você não fez, que você não está acostumado a fazer, você vai ter que lidar com crítica. Oposições e críticas fazem parte da vida. Ontem, domingo, eu falava sobre o Chaplin, eu não me lembro, a gente vai falando tanta coisa, eu ministrei nos 3 cultos da manhã, ministrei à noite nos 2 cultos, e ministrei na live, e a gente acaba de verdade se perdendo do que fala. Mas a gente não pode pautar a nossa vida sobre a aprovação dos outros. Porque quando eu condiciono a minha vida numa ótica de aprovação dos outros, eu inevitavelmente vou acabar me perdendo. E isso aconteceu num exemplo que eu citei do Chaplin, Charlie Chaplin, um dos maiores atores do cinema mudo, na sua época, na França, percebeu que as pessoas estavam imitando a sua forma, né, de reagir, o caricato do seu de andar, e houve na França uma espécie de concurso de imitação do Chaplin. E o Chaplin ficou sabendo desse concurso de imitação e logo ao ficar sabendo, ele resolveu participar
desse concurso de imitação. E quando Chaplin participou do concurso de imitação dele mesmo, sem que as pessoas soubessem quem era ele, o Chaplin tirou em terceiro lugar. Isso é verídico, aconteceu. Isso mostra para nós um ensinamento muito grande. Quando nós condicionamos aquilo que vamos fazer ou a nossa vida à aprovação dos outros, nós sempre nos frustraremos. E o Chaplin, obviamente, se frustrou muito, porque a história não conta se ele se revelou ali ou não, mas o fato é que mesmo ele sendo ele mesmo, ele não teve a aprovação dos outros. Então, primeiro ensinamento de hoje aqui é: busque ser quem você é, sem a aprovação das outras pessoas. É claro que aquilo que algumas e poucas pessoas pensam tem que ser muito importante para você. Mas você tem que escolher quem são essas pessoas que para você é muito importante o que elas pensam, o que elas dizem sobre quem você é e sobre aquilo que você está fazendo. E uma dessas pessoas tem que ser o Senhor Jesus. E por isso a gente acaba aprendendo que nós podemos realmente ser quem nós queremos ser. E eu queria entrar na palavra de hoje. Aí eu disse que ia trazer alguns recadinhos e eu vou trazer. Estava mexendo aqui que deu uma pane no computador, voltou. O primeiro recadinho que eu tenho é que eu vou falar mais alguns dias para a gente alinhar isso aqui. Eu acho que é no dia 3 que a gente vai fazer 6 meses. E aí, quando chegar no dia 3, 6 meses, eu vou realmente encerrar uma temporada e a gente vai ficar uns dias sem live e a gente vai poder voltar. Por que isso, Rafael? Porque eu preciso organizar algumas coisas. Eu vou dividir em 2 ou 3 temporadas esse tempo aqui. Para que isso, Rafael? Porque eu preciso me organizar aproveitando esse conteúdo nosso aqui, sendo intencional e acabar disponibilizando isso para algumas outras pessoas. Então, eu achei por bem começar a juntar esse material para que de alguma forma a gente possa gerar um conteúdo físico ou virtual, um livro de devocionais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, pensei nisso, tive a ideia, conversei com o pessoal da gráfica e eles acharam a ideia incrível e a gente vai fazer isso. Então a gente vai dar uma pausa de alguns poucos dias e depois a gente volta com a segunda temporada. É bom às vezes a gente fazer isso porque aquilo que a gente cria um pouco de saudade faz com que a gente gere expectativa para que a gente possa fazer. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o livro que eu escrevi, né, o segundo livro que eu escrevi, já está em produção. E em primeira mão aqui eu quero apresentar para vocês aqui a capa hoje, né? Já está comigo há algum tempo, ele já está em produção, né, na gráfica, mas eu queria dizer para vocês aqui, eu nunca sonhei, nem tenho a vaidade de dizer que sou um escritor, né? Esse foi o primeiro livro que eu lancei, Encontrando o Meu Propósito. Foi um livro que fala sobre a vida de Neemias. Eu, sinceramente, nunca tive esse sonho de ser um escritor, nunca tive. Mas surgiu e é como se um talento que Deus havia me dado, eu descobri ele. E eu queria usar isso como ensinamento para nós e para você também. Então, o segundo tesouro, se a gente puder chamar assim, que eu gostaria de compartilhar com você hoje existem talentos que Deus te deu que sequer você ainda tenha percebido isso. Existe algo que Deus deu a você como aptidão, que você sabe fazer, que eu costumo chamar nas minhas mensagens de elemento, que se você desenvolver isso, você vai ter uma aptidão muito maior do que as outras pessoas. E talvez você nem saiba disso. Mas é preciso que você tome consciência. Então, se eu puder usar essa palavra para você hoje, eu queria que você prestasse atenção a ela. Tomada de consciência. Rafael, o que é tomada de consciência? Tomada de consciência é quando eu saio do estado automático e eu começo a perceber. Por exemplo, nós temos 74 pessoas me vendo e ouvindo aqui. A grande maioria já estão de pé. Acredito que poucas são as pessoas que estão na cama. E se você está de pé, é provável que você já tenha acordado alguns minutos, ou quem sabe, né, uma hora e pouca. Você já foi ao banheiro?
você talvez já tenha feito o número 1, você já tenha escovado seus dentes, você esteja tomando café. Meu amigo Kaká deve estar na esteira, eu brinco com ele, que ele sempre faz esteira esse horário. E às vezes algumas coisas que a gente faz dentro de uma rotina, a gente faz sem a gente ter a intencionalidade, sem a gente perceber. Caramba, é verdade, eu escovei já o dente. Foi no automático. Exatamente. Tem muita coisa na sua vida que você tem feito no automático. E tem muita coisa que a gente precisa tirar do modo automático. Que a gente precisa ter intencionalidade daquilo que a gente faz. Por quê? Porque quando eu faço no automático, eu não mais me dou conta. E quando eu tiro do modo automático, eu realmente coloco para mim a responsabilidade de fazer de uma forma muito melhor e de uma forma perceptiva e clara. E aí o que aconteceu? Eu escrevi o primeiro livro, e quando eu escrevi o primeiro livro, eu saí do automático. Eu tive uma tomada de consciência. Eu falei, caramba, nunca imaginei escrever livro. Tem um monte de gente que escreve. Eu achava essas pessoas que escreviam que tinham realmente um dom, uma coisa maior, mas agora eu vi que eu escrevi, não foi um livro ruim, as pessoas gostaram, compartilharam o livro e eu vou escrever um outro livro. E aí eu falei assim, poxa, mas qual livro que eu vou escrever? Eu vou escrever um livro que eu vou poder colocar um pouco da minha história no livro. Da minha história de vida, dos abandonos que eu sofri, da forma como eu ressignifiquei. E eu vou também colocar um personagem bíblico que viveu algo parecido. E aí dentro desse livro a gente vai destrinchar isso e vai falar um pouco sobre a minha história, sobre a história desse personagem bíblico e sobre como tudo isso aconteceu. E aí no meio de tudo isso, o livro surgiu, o livro saiu, e aí eu acrescentei algumas coisas, e o livro já está pronto, ele está sendo já rodado, né? E eu queria mostrar para vocês em primeira mão aqui, né? O pessoal aqui que tem me acompanhado todas as manhãs, o tema do livro é Improvável. E aí, esse aqui, desligou aqui, né? Olha só, se eu fosse religioso, se eu fosse supersticioso, eu diria, eu acho que não é para mostrar. Porque eu fui mostrar e apagou. Tem gente que é assim. Tem gente que, sabe, vive fazendo as coisas com medo e achando sempre, eu acho que não é de Deus. Eu acho que se tudo que eu fizer na minha vida, alguma coisa se levantar e eu achar que não é de Deus, eu não vou fazer nada. Porque a todo momento oposições estão se levantando. Terceiro ouro aí, terceira dica que Deus está dando para nós. A gente não precisa condicionar o certo ou o errado às dificuldades. Não é verdade? Então, aí, para você, em primeira mão, improvável. Tá ao contrário, né? Não sei se dá para você ver legal. Improvável. É isso o livro aí. Botei um verde fluorescente, né? Rafael Lemos em cima. Primeira mão aí, pessoal. Aí eu botei aqui embaixo. Ó. O improvável que Deus fez dar certo. Então, a gente vai fazer um lançamento desse livro. Eu, assim como esse primeiro livro, eu doei todos os direitos autorais para a igreja. Esse outro livro também eu decidi doar. Então, 100% da venda desse livro, tá certo? Não vem para o meu bolso. Nada da venda desse livro vem para o meu bolso. Por quê? Porque eu decidi abençoar. Foi Deus que me deu, né? Falando igual os antigos, foi Deus que me deu e eu faço o que eu quiser com isso. Então eu resolvi abençoar mesmo, e entendendo que é Deus que dá, que Ele que é a fonte eterna e que Ele que faz nas nossas vidas. Mas eu tenho um texto ainda para compartilhar com a gente. Hoje eu fiz uma forma diferente essa live e vou tentar ser um pouco mais dinâmico também nas nossas conversas aqui, como é que eu diria, nos tesouros que a gente possa compartilhar juntos, para que a gente possa realmente ter uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida extraordinária, viver uma vida extraordinária. O ordinário é aqui, ó. O ordinário, ele tem a ver com o comum. O ordinário, ele tem a ver com aquilo que está dentro de uma dinâmica simples, automática. O extraordinário, ele é intencional. E eu queria falar sobre uma mulher que foi intencional. Uma mulher que teve uma atitude extraordinária. Ela tirou, eu diria, um suspiro de Jesus. Caramba, tirou um suspiro de Jesus. E essa mulher, ela decidiu fazer algo que ninguém havia feito.
para Jesus. E quando essa mulher decidiu fazer algo que ninguém havia feito para Jesus, logo que ela fez, o que aconteceu? Oposição se levantou. Pessoas começaram a criticar ela. Se ela pautasse aquilo que ela queria fazer na aprovação dos outros, ela nunca teria feito. Só que ela decidiu contrariar algumas pessoas. Ela não se preocupou com o que algumas poucas pessoas estavam fazendo. Então, novamente, eu vou dizer para você, procure não colocar a aprovação dos outros como um fato determinante para você fazer aquilo que você quer da sua vida. Você precisa entender que aquilo que poucas pessoas pensam ao seu respeito é muito importante. E para aquilo que essas poucas pessoas pensam, você tem que estar sempre atento e com os ouvidos abertos. Porque quem não escuta ninguém se acha Deus. Não se trata disso. Mas nós precisamos entender que a gente não precisa da aprovação dos outros. E um grande mal que a gente tem hoje é a internet. Porque as mídias sociais, elas estão impondo para a gente a todo momento que a gente precisa da aprovação dos outros. A prova disso, um exemplo claro, quando você posta alguma coisa, todo mundo tem um sentimento de reforço positivo quando vem o like. Vamos ver se ele sai aí, ó, saiu ele aí, ó, o like. Quando o like vem, você fala, caramba. Vou dar um outro exemplo para você. Você posta alguma coisa, você teve 100 likes, você teve 100 comentários positivos. E de repente vai uma pessoa e faz um comentário negativo. Como você se sente diante disso? Você tem 101 comentários, 100 foram positivos, 1 negativo. A maioria das pessoas, elas acabam ficando totalmente destruídas, mal emocionalmente por causa de um comentário. E os outros 100 positivos a gente ignora. Isso quer dizer que nós somos tendenciosos a dar mais valor àquilo que vem como uma crítica do que aquilo que vem como um reforço positivo, um elogio. Faz sentido isso, sim ou não? É verdade ou não? Coloca aqui embaixo, é verdade. Isso acontece. Me ajude aí, compartilhe comigo aí aquilo que você realmente pensa sobre aquilo que eu estou falando. Se você discorda, você tem todo o direito do mundo, coloque aí. Bom, vamos lá. Eu queria ler esse texto, e nesses poucos minutos que eu tenho, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Diz assim para nós o versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício? Por que esse desperdício com esse perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ter dado aos pobres. E repreendiam-a severamente. Observe. Qual foi a motivação dessa mulher? Agradar a Jesus. A pergunta que fica é, quando ela decidiu agradar a Jesus, derramando sobre ele um frasco de nardo caro e puro, ela queria alguma coisa em troca de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Escreve aí. Não, ela não queria nada. Ela simplesmente queria agradar a Jesus. Qual era a motivação dela? Boa ou ruim? A motivação dela era boa. Então ela tinha uma motivação boa, agradar a Jesus. Por quê? Se a gente observar aqui, provavelmente Jesus havia feito alguma coisa para ela. O texto não diz, não mostra, mas provavelmente Jesus havia feito alguma coisa para ela. Eu sei porque eu conheço essa mulher, o nome dela é Maria, e ela havia recebido uma grande bênção de Jesus. Então a gente acaba percebendo que a gratidão vai levar você a manifestar a honra. Pessoas gratas, isso são estudos científicos, queridos. Pessoas gratas que vivem uma vida de gratidão são pessoas mais propensas a serem felizes. Não são pessoas que vivem rindo de tudo, da desgraça. Não, não. São pessoas que não têm tudo que gostariam de ter, mas têm o suficiente para reconhecer e serem gratas.
Então, na sua vida, sempre seja grato e grata, porque a gratidão, olha um outro tesouro aí que eu quero compartilhar. A gratidão, ela atrai coisas boas para as nossas vidas. Não é uma atração mística como o segredo, não. É semeadura e colheita. É uma lei espiritual de Gálatas 6:7. Aquilo que você planta, você colhe. Então, se eu sou grato, eu semeio honra, eu vou colher o quê? Agora, se as pessoas só vivem reclamando, plantam isso, vão colher o quê? Então, leve para a vida inteira. Procure viver uma vida onde você rotineiramente é grato ou grata por aquilo que você tem, recebeu ou tem vivido. Procure agradecer quando você acordar de manhã. Senhor, obrigado por esse dia. E isso tem a ver com tomada de consciência. Porque enquanto eu estou no automático, eu sequer me dei conta que acordei, escovei o dente, fui no banheiro. Mas quando eu tenho uma tomada de consciência, eu acordo e eu digo, acordei. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse dia. E aí depois eu, Senhor, toma conta desse dia, as minhas direções, as minhas palavras, as minhas decisões, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou pensar, aquilo que eu vou falar. Enfim, o que aconteceu? Ela quebrou um frasco de perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. O pessoal ficou indignado. Pergunta que eu fico, o que essas pessoas fizeram por Jesus? Fala pra mim aí. Nada. Ninguém fez nada por Jesus. E quando alguém resolveu fazer, todo mundo ficou indignado. É assim que acontece na sua vida? Sim ou não? É assim que acontece na minha vida. Quando ninguém quer fazer nada, mas quando eu decido fazer alguma coisa, escrever um livro, tem gente que critica. Você acha que teve gente que não me criticou porque eu escrevi o livro? Sim ou não? Você fala, pastor, que é isso? Claro que teve gente. Você acha que todo mundo gostou? Não, nem todo mundo gostou. Agora, o primeiro exemplar do livro foram 2.000 cópias. Né? Acabaram 2.000 cópias. De 2.000 cópias, fora a quantidade de livro que a gente deu, que baixaram lá em PDF lá, que foram mais de 10.000 pessoas que baixaram esse livro em PDF lá. Então, você imagina, você acha que todo mundo gostou? Não, mas de 1.000 pessoas, eu diria que umas 2 ou 3 talvez não tiveram gostado. Aí eu vou condicionar a minha vida pautada no que 2 ou 3 acharam ou disseram. Se eu tivesse condicionado, eu não escrevi o segundo, querido. E é isso que você precisa entender. Você não precisa da aprovação de todo mundo para fazer aquilo que você sonha, para ser quem você pode ser. Quando eu pauto a minha expectativa no outro, inevitavelmente eu vou ficar frustrado. E é isso que eu queria dizer para você. Porque o que aconteceu? Ficaram indignados. Por que esse desperdício? Olha, eles só não ficaram indignados, não. Eles começaram a comentar. Por que esse desperdício? Que absurdo. Por que esse desperdício? Isso é um absurdo. Aí eles falam uns aos outros. Por que esse desperdício com esse perfume? Isso, aí tem sempre um que vai dizer, isso podia ser vendido, dado aos pobres. Ele está preocupado com o pobre? Fala a verdade. Não está preocupado com o pobre. Ele está preocupado com uma pessoa que está fazendo o que ele não está fazendo. Qual o nome disso? Fala para mim. Quando alguém se incomoda com alguém que está fazendo alguma coisa. Inveja. Isso aí. Tem uma frase que não é minha, que eu cito muito ela, que é do J.B. Carvalho, bispo J.B. Carvalho. Ele fala assim, o fracasso sempre quer companhia. O fracasso sempre quer companhia, né? Ele cita essa frase no livro, num dos livros dele que tem aqui, esqueci o nome do livro dele, Metanoia. Mostrar para vocês aqui, se Carla souber que eu mostrei para vocês, ela vai ficar triste aqui, ó. Isso aqui é um pouquinho dos livros que eu tenho, ó. Aí, ó. Né? Isso aqui é um pouquinho dos livros que eu tenho. Eu tenho um box aqui na frente, ó, que me ajuda na iluminação, mostrar para vocês. Né? Foi o meu amigo Juliano que abençoou. Né? Ele viu que estava um pouco escuro, abençoou, a gente colocou esse box, tem um outro box aqui, e a gente fez uma espécie de estúdio aqui. Quando eu comecei não tinha isso, a luz era ruim, e eu comecei do jeito que dava, comecei com aquilo que eu tinha. Hoje a gente está mudando. Essa pausa que eu vou dar, a gente vai mudar esse cenário também, e vai de alguma forma ficar melhor para que a gente possa aqui seguir de uma forma mais confortável e agradável
e crescendo. E eu digo crescendo no que diz respeito a abençoar a vida de pessoas. Então, a motivação dela era boa. Se ela tivesse ouvido as pessoas que de uma forma negativa estavam dizendo coisas ruins, ela não faria. Mas ela fez. E aí teve gente que falou, pô, por que não vende e dá para os pobres? Essa galera estava preocupada com dinheiro, sim ou não? Estava preocupada com filantropia? Não, ninguém está nem aí para ninguém. As pessoas usam isso como justificativa. E aí, olha o que o texto diz. Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ter dado aos pobres. E a repreenderam-na severamente. Ela foi repreendida. E aí o que aconteceu? Ela poderia ter sofrido da adulteração. Jesus, na hora, saiu em defesa. Deixem-na em paz! Jesus gritou. Está aqui, ó. Deixem-na em paz, entre aspas, disse Jesus. Por que estão a perturbando? Jesus saiu em defesa dela. E Jesus sai em minha defesa e sua defesa. E você precisa entender quem é o seu advogado. Tem aquela canção da Cassiane. Meu advogado é o meu Senhor. Então, se o seu advogado é o Senhor, é Ele que vai te defender. Você não precisa se defender, querido. Você não precisa dizer nada para essas pessoas que não ficam felizes e você não tem a aprovação delas. Agora, quando eu me preocupo, me importo com isso, eu paro a minha vida e os meus propósitos e sonhos para responder o crítico. Eu aprendi na minha vida. Guarda esse quinto ouro aí, eu acho que de hoje. O combustível do crítico é a resposta. Se você está sendo criticado por alguém e você quer que esse alguém fique sem combustível, é só você não alimentar isso. Porque quanto mais eu respondo, mais eu alimento a crítica do outro. Então, simplesmente continue projetando, sonhando, fazendo as suas coisas. E aí o texto diz, deixe-na em paz. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus disse, pois os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, Jesus podia dizer, é verdade, vamos dar aos pobres. Não, Jesus disse, os pobres vocês têm todo dia. Mas eu aqui, fisicamente, não. Então ela praticou uma boa ação para comigo. Ela teve a aprovação de Jesus. E ela teve a negativa de muita gente. E a aprovação de Jesus para ela foi mais do que suficiente. Então, se você tem a aprovação de Jesus, você tem tudo que você precisa para sonhar, para projetar e para viver uma vida extraordinária. Continuando aqui, já estourei o meu tempo, hein? Pois os pobres vocês sempre têm com você. E vou lá embaixo. Derramou o perfume sobre o meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Havia uma profecia, eu acho que lá em Zacarias, que Jesus precisava, de alguma forma ser ungido. E essa mulher foi a mulher que teve essa capacidade. Ela foi colocada na história. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, nós estamos, hoje é terça-feira, né? Terça-feira, 20 de agosto de 2024. Saia do automático. Olha só. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho, Jesus disse, for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado como memória. No dia 20 de agosto de 2024, numa manhã de terça-feira, nós estamos lembrando aquilo que Jesus disse, que foi uma atitude dessa mulher. Você sabe como que é o nome disso? Legado. Ela deixou um legado na história. E aí o texto diz, então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar a Jesus. Logo depois disso aqui, Judas, que reclamou, ainda foi lá e entregou Jesus, vendendo ele por 30 moedas de prata. Tenho certeza que foi um pouco diferente essa live hoje. A gente vai tentar daqui para frente ser o mais dinâmico ainda possível, trazendo para nós ensinamentos que não são meus, são da palavra de Deus. Tem alguns livros aqui que a gente vai lendo para que a gente possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quero orar junto com você. Se faz sentido para você tudo que eu disse, peça para que o Senhor te ajude a colocar em prática tudo isso e para que você possa viver verdadeiramente uma vida intencional, uma vida extraordinária. Pai, no nome de Jesus, que eu te agradeço por esse dia de terça-feira, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos e também, Senhor, pela oportunidade de compartilhar com eles aquilo de alguma forma que o Senhor tem me dado.
e também receber da parte deles aquilo que o Senhor compartilha nos corações. Que nessa terça-feira seja uma terça-feira de colocar em prática aquilo que foi dito aqui. Que a nossa expectativa sempre seja agradar ao Senhor, que a nossa motivação sempre seja o Senhor, e que nós possamos não pautar aquilo que vamos fazer segundo a aprovação de todo mundo, porque nem todo mundo vai realmente reforçar positivamente aquilo que queremos fazer com a motivação de agradar ao Senhor. Que possamos estar no modo, ó Deus, atento e não automático na vida, sendo intencionais. Que hoje o Senhor revele para cada um daqueles que estão aqui comigo um dom, um talento, uma habilidade, uma aptidão, que eles possam desenvolver segundo aquilo que o Senhor deu. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se fez sentido para você, compartilha aí com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. A gente vai falando, acho que é no dia 3, 6, que a gente vai dar essa pausa. Até lá a gente fala um pouco mais. Amanhã estarei de volta aqui, na quarta-feira, às 7h15, com mais uma live de oração. Valeu!